Olá, pessoal! Dando continuidade à farmacocinética, vamos falar nesta aula sobre a metabolização e a excreção dos fármacos. Após o processo de absorção, ou não, a depender da via de administração, o fármaco é distribuído para tecidos e órgãos. Vários desses órgãos estão envolvidos na biotransformação dos fármacos, sendo o fígado o principal local. Mas ocorre metabolização em outros locais, como por exemplo, no intestino, no plasma, nos rins, no cérebro, nos pulmões, na mucosa nasal, na pele, na placenta. Antes dos fármacos atingirem a circulação sistêmica, após a administração por via oral, pode ocorrer o que se chama de metabolismo pré-sistêmico. Então, após a absorção, o fármaco entra na circulação porta e são levados ao fígado, onde podem sofrer extenso metabolismo. Através de moléculas transportadoras, os fármacos são levados ao fígado, onde pode sofrer ação de enzimas envolvidos em reações bioquímicas denominadas de fase 1 e de fase 2 do metabolismo dos fármacos. Os fármacos inalterados ou metabólitos, eles podem, por ação de transportadores, ir para a circulação sistêmica ou serem eliminados via fígado, bile e fezes. Tá? Lembrando que no fígado nós temos representantes das superfamílias de moléculas transportadoras, SLC e ABC. Esse último, a superfamília ABC, está envolvida com o influxo de fármacos. Então, o processo de biotransformação dos fármacos faz com que estes se tornem menos lipossolúveis, mais polares e, portanto, mais fáceis de serem excretados. Várias são as reações bioquímicas, as quais são chamadas de reações de fase 1 e de fase 2, que participam do metabolismo dos fármacos. Dentre as reações de fase 1, as principais são de oxidação, redução e hidrólise, onde ocorre a introdução ou o desmascaramento de um grupo funcional polar, tornando esse fármaco mais hidrossolúvel, menos lipossolúvel, portanto mais polar. Dentre as reações de fase 2, nós temos principalmente reações de conjugação, onde o fármaco ou metabólito desse fármaco se liga a alguma substância endógena, como ácido glicurônico, aminoácidos, por exemplo. E essas reações de conjugação tornam esse fármaco ainda mais menos lipossolúvel, mais hidrossolúvel. Então, as reações de fase 1 e de fase 2 transformam a molécula do fármaco lipossolúvel em metabólitos hidrossolúveis, que são mais facilmente eliminados. É muito comum observarmos fármacos serem metabolizados por reações de fase 1 inicialmente, gerando metabólitos que podem potencializar a sua ação, não causar nenhuma alteração, ter uma atividade modificada e, na maioria das vezes, ser inativo. E só depois passar pelas reações de fase 2, gerando um metabólito normalmente inativo.
Entretanto, alguns fármacos podem entrar diretamente na fase 2, como por exemplo o paracetamol. Outros podem passar primeiro para a fase 2 e posteriormente ir para a fase 1, como por exemplo o antibiótico utilizado no tratamento da tuberculose, isoniazida. Aqui está demonstrado a metabolização do paracetamol. Observe que a metabolização desse fármaco é capaz de produzir metabólitos oriundos da fase 2, tá? Sem ter passado pela fase 1, como por exemplo, conjugado ao ácido glucurônico, conjugação com sulfato, mas também enzimas que participam de reações bioquímicas envolvidas na fase 1 podem atuar sobre esse fármaco, gerando outros metabólitos. Isso porque um único composto pode ser metabolizado por enzimas em diversas posições da molécula. E nessa outra figura, nós podemos ver a isoniazida, que sofre acetilação, que é uma reação de fase 2, para só posteriormente sofrer hidrólise, que é uma reação de fase 1. Várias enzimas presentes no retículo endoplasmático e no citosol estão envolvidos nessas reações de fase 1 e de fase 2. Então, por exemplo, enzimas envolvidas nas reações de fase 1, nós temos a superfamília do citocromo P450, presente principalmente no retículo endoplasmático, tá? Epóxido hidrolase, presente principalmente também no retículo endoplasmático. E nós temos também várias enzimas envolvidas nos processos, nas reações bioquímicas da fase 2, como por exemplo a glutationa 5-transferase, o DP glicoronosiltransferase, tá? Sendo este último presente principalmente no retículo, e a glutationa 5-transferase tanto presente no retículo endoplasmático quanto no citosol. Nessa tabela, nós podemos observar exemplos de fármacos, demonstrado aqui, que sofrem diferentes reações oxidativas. Reações essas de fase 1. Observe que o mesmo fármaco, aqui assinalado, diazepam, é capaz de sofrer de mais de uma reação oxidativa. Então, no exemplo aqui, sofreu N-desalquilação e também da desaminação. Lembrando que isso porque um único composto pode ser metabolizado por enzimas em diferentes posições da molécula, gerando produtos diferentes, participando de reações bioquímicas diferentes. Observe que a indometacina, ela sofre reação oxidativa de fase 1, mas ela também sofre reação de hidrólise, que é uma outra tipo de reação presente na fase 1 do metabolismo dos fármacos. E aqui nessa tabela, nós temos alguns exemplos de reações de conjugação. Lembrando que as reações de conjugação pertencem à fase 2 no metabolismo dos fármacos. Mais uma vez, observe aqui este fármaco, paracetamol. Sofre mais de um tipo de reação de conjugação. Pode se conjugar ao ácido glicurônico, mas também pode se conjugar ao sulfato.
Os fármacos, quando são metabolizados, eles podem gerar diferentes metabólitos. Na maioria das vezes, gera metabólitos inativos, como, por exemplo, o fenobarbital, que é um anticonvulsivante, gera um metabólito inativo hidroxifenobarbital. Anfetamina, um estimulante do sistema nervoso central, gera o metabólito inativo. Fenilacetona, ibuprofeno, um anti-inflamatório não esteroidal, gera o metabólito inativo hidroxibuprofeno. Só lembrando que aqui estou representando apenas um metabólito, mas esses fármacos são metabolizados, quando metabolizados, geram uma quantidade maior de metabólitos. Então, nós falamos que os fármacos ativos podem gerar metabólitos inativos, que acontece muito na metabolização dos fármacos, mas fármacos ativos podem gerar metabólitos ativos, tá? Como, por exemplo, a morfina, que é um analgésico opioide. Ela gera morfina 6-glicuronídeo, que tem ação analgésica semelhante à morfina, mas com 4 a 6 vezes até mais potente do que a morfina. O diazepam, um ansiolítico, gera o metabólito nordazepam, que também é ativo e tem atividade ansiolítica. E atividade esta de ação longa, assim como no diazepam. O ácido acetilsalicílico, ele é um anti-inflamatório e também um antiplaquetário. Ele pode gerar um metabólito ativo, que é o ácido salicílico. Entretanto, neste caso, o ácido salicílico mantém apenas a ação anti-inflamatória. Então, quando é gerado o metabólito ativo, este metabólito ativo pode apresentar as mesmas propriedades farmacodinâmicas do fármaco original, o mesmo efeito, apresentar o mesmo efeito, como pode também apresentar efeitos diferentes. Fármacos ativos ainda podem gerar metabólitos tóxicos ou reativos. Um exemplo é o paracetamol, que é um analgésico antipirético. O paracetamol pode gerar N-acetilparabenzoquinona imina, que é NAPQI. Metabólito este responsável pela hepatotoxicidade. O alotano, anestésico geral, pode gerar o metabólito ácido trifluoracético, que causa o que se chama de hepatite por alotano, podendo levar inclusive à necrose hepática. A prilocaína, um anestésico local, pode gerar o metabólito ortotoluidina, que causa metemoglobinemia, tá? Que é a formação de globulinas oxidadas que são incapazes de carregar oxigênio. E ainda nós temos os fármacos inativos que geram metabólitos ativos, que são os profármacos. Tá? Então, exemplo, a sulfasalazina, vendida como anti-inflamatório, ela precisa ser metabolizada em vivo para gerar o metabólico mesalazina, que é o ácido 5-aminosalicílico, que tem atividade anti-inflamatória. Enalapril, vendido como inibidor da ECA, tá? O antihipertensivo, gera o metabólito ativo enalaprilate. Cortisona, que é um glicocorticoide, é vendido como um glicocorticoide, gera o metabólito hidrocortisona, que é o cortisol. Ciclofosfamida, vendido como antineoplásico. Após metabolização, gera o metabólito ativo mostarda de fosforamida. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de droga ativa gerando um metabólito, ou seja, um intermediário
reativo. O paracetamol, ele pode sofrer a ação de várias enzimas, gerando metabólitos oriundos de reações de fase 1 e de fase 2. Então, a gente viu que pode entrar diretamente na fase 2, gerando produtos, mas também pode passar pela fase 1. Embora a maioria dos metabólitos sejam inativos, um metabólito tóxico pode ser produzido, o qual é responsável por hepatotoxicidade. É um intermediário altamente reativo, tá? Que está demonstrado aqui. Ele reage com grupos sulfidrila da glutationa redutase, produzindo metabólito inativo. Entretanto, em altas doses, é formado uma maior quantidade desse metabólito, promovendo a depleção da glutationa redutase, tornando-se, portanto, esse metabólito tóxico, levando à morte das células hepáticas. Ainda podemos encontrar no processo de biotransformação dos fármacos metabólitos que sofrem nova metabolização. Então, metabólitos ativos podem gerar metabólitos inativos, por exemplo. Então, o ácido salicílico, que a gente viu que é um anti-inflamatório, que é um metabólito ativo do ácido acetil salicílico, é capaz de gerar um metabólito inativo, salicilglicurônico. A mesalazina, que tem ação anti-inflamatória, tá? É o princípio ativo do profármaco sulfasalazina. Tá? Então, esse profármaco precisou ser metabolizado, gerando a mesalazina, que é um metabólito ativo. Esse metabólito ativo, por sua vez, pode gerar N-acetil-5-asa, que é um metabólito inativo. Mas também existem casos onde o metabólito ativo ainda pode gerar outro metabólito ativo. Então, a gente viu que diazepam pode sofrer metabolização, gerar nordazepam, que tem atividade ansiolítica também, mas até mais potente, uma ação longa. E esse nordazepam, esse metabólico, pode gerar oxazepam, que também tem uma ação ansiolítica, entretanto, de curta duração. E ainda temos metabólito ativo gerando metabólito tóxico, como, por exemplo, a mostarda de fosforamida, que é o metabólito ativo da ciclofosfamida, o profármaco, gera acroleína, que é responsável pela cistite hemorrágica. Nós vimos que várias reações bioquímicas estão envolvidas na fase 1 da metabolização. Reações de oxidação, redução e hidrólise. Dessas três, a que mais ocorre é a de oxidação. Existe a oxidação microsomal e também a oxidação não microsomal. Mas o que vem a ser microsomas? Microsomas são fragmentos do retículo endoplasmático liso. Tá? As enzimas presentes nesses microsomas são chamadas de enzimas microsomais. Portanto, a oxidação microsomal envolve enzimas do retículo endoplasmático, que são as enzimas do citocromo P450. Após homogeneização e centrifugação por um período longo em alta velocidade, é possível obter vesículas,
chamadas de microssomos, que são fragmentos do retículo endoplasmático. Essas microssomas contêm enzimas de uma família muito grande, que são as enzimas do citocromo P450. As enzimas do citocromo P450, como dito anteriormente, elas estão presentes no retículo endoplasmático ligado à membrana e são, na verdade, no processo de metabolização, são importantes duas enzimas. A citocromo P450, que é uma enzima microssomal, uma hemoproteína, e também a NADPH, citocromo P450, oxorredutase, que é uma flavoproteína. E como que ocorre esse processo de oxidação microssomal? Para que ocorra a oxidação microssomal, são necessários o citocromo P450, o citocromo P450 oxorredutase, NADPH e oxigênio molecular. Então, inicialmente, o citocromo P450, na sua forma oxidada, se liga ao fármaco formando um complexo. NADPH doa um elétron à flavoproteína P450 oxidorredutase, que por sua vez reduz esse complexo citocromo P450 fármaco. Então, o citocromo P450, inicialmente na forma reduzida, agora está na sua forma oxidada, agora está na sua forma reduzida, ligado à molécula do fármaco. Mais um elétron é doado a partir do NADPH por ação da mesma enzima. E esse elétron reduz o oxigênio molecular, formando um complexo oxigênio ativado, enzima do citocromo P450 e fármaco. O complexo transfere esse oxigênio oxidado ao fármaco, gerando como subproduto uma molécula de água. Ocorre separação desse complexo, resultando no fármaco oxidado e na reativação da enzima do citocromo P450 na sua forma oxidada, a qual pode ser reutilizada em outros processos de metabolização de fármaco. Como que ocorre a nomenclatura, dessas enzimas? Então, normalmente a gente observa nos livros essa abreviatura CYP, um número posterior à sigla, uma letra e ainda um outro número por último. CYP significa citocromo P450. O P é da palavra pink em inglês, porque a enzima do citocromo P450, na sua forma reduzida, na presença de monóxido de carbono, adquire uma coloração rósea, por isso o P. E 450 porque é o pico de absorção de luz em 450 nanômetros. O número que vem logo após representa a família, a letra subfamília e o último número representa o gene específico. Já foram descritas pelo menos 74 famílias de genes do citocromo P450 nos seres humanos. As três principais são a citocromo 1, citocromo 2 e citocromo 3, que estão envolvidas no metabolismo dos fármacos no fígado.
Aqui nesse gráfico, em forma de pizza, nós observamos diferentes isoformas do citocromo P450, bem como outras enzimas que participam do metabolismo dos fármacos de uso clínico. Observe que a isoforma do citocromo 3A4 é uma isoforma envolvida em mais de 50%, no metabolismo de mais de 50% dos fármacos utilizados na clínica. No fígado, nós encontramos uma parcela grande das principais isoformas do citocromo 450 envolvidos no metabolismo de fármacos. Então, nós temos aqui a isoforma do citocromo 3A, 2E1, 1A2, 2C, 2D6. A presença das principais isoformas do citocromo P450 no fígado faz com que este órgão seja responsável por grande parte da metabolização dos fármacos. Existem, não posso deixar de mencionar que existem enzimas do citocromo P450 não hepáticas também, envolvidas em funções fisiológicas, como por exemplo na síntese de esteroides. Então é possível encontrar enzimas do citocromo P450 em glândulas suprarrenais, no trato gastrointestinal, em pulmões, nos rins, no sistema nervoso central. Então, as enzimas do citocromo P450, fortemente presentes no fígado, envolvidos no metabolismo de compostos químicos, dietéticos e também de xenobióticos, que são substâncias estranhas ao organismo, substâncias presentes no ambiente e os próprios fármacos. Também essas enzimas estão envolvidas na síntese de compostos endógenos, como esteroides e moléculas sinalizadoras dos ácidos graxos, e também participam da produção de ácidos biliares a partir do colesterol. Uma única enzima do citocromo P450 é capaz de metabolizar muitos compostos estruturalmente diferentes. Tá? Então, vários são o substrato para cada isoforma da enzima do citocromo P450. Em contrapartida, um único composto pode ser metabolizado, ainda que por taxas diferentes, por diversas enzimas do citocromo P450, gerando, portanto, produtos metabólitos diferentes. Podem metabolizar um único composto em diversas posições da molécula. Essas enzimas podem ser induzidas ou inibidas por fármacos, por alimentos, por poluição ambiental. E essas enzimas podem ser inibidas de forma irreversível, não podendo mais ser reaproveitada, tá? O que é chamado de inibição suicida. Então, o que acontece? Como acontece? O produto da metabolização de alguns fármacos inibe de forma irreversível essas enzimas, levando a essa inibição suicida. Um exemplo de fármaco que faz isso é a eritromicina, um antibiótico. Como podemos observar nessa figura, estão aqui representadas algumas isoformas do citocromo P450 e também fármacos que são substratos para essas isoformas. Observe o estradiol e aloperidol, em vermelho aqui, que são substrato para a isoforma 1A2, mas também são substrato para a isoforma 3A4, demonstrando que o mesmo fármaco pode sofrer ação de mais de uma enzima. Eu disse para vocês há pouco que
Alimentos, fármacos, poluição ambiental podem inibir ou induzir essas isoformas. Isso está demonstrado aqui. O grapefruit, suco do grapefruit, é um inibidor da isoforma 3A4. Sendo um inibidor dessa isoforma, vai diminuir a metabolização de fármacos que são substratos para essa isoforma, podendo aumentar a concentração desses fármacos no plasma e levar a efeitos tóxicos. Já carne grelhada, fumaça de cigarro, são indutores da isoforma 1A2, que podendo, portanto, acelerar a metabolização de fármacos que são substratos para essa isoforma. O verapamil, que é o antagonista de cálcio aqui marcado, é um substrato para a isoforma 3A4, mas observe que o verapamil também é um inibidor da isoforma 2C9, interferindo na metabolização de outros fármacos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são substrato para a isoforma 2D6. E a fluoxetina, que é um inibidor da recaptação de serotonina, é um inibidor dessa isoforma. Ou seja, a própria fluoxetina pode interferir na sua metabolização. Então, fármacos que são capazes de ou alimentos, ou poluição ambiental, que são inibidores enzimáticos, vai impedir que as drogas sejam metabolizadas na mesma proporção. Já a indução enzimática vai levar a um aumento na metabolização e na excreção do fármaco. Então, quando ocorre indução enzimática, há uma diminuição da concentração do fármaco e, consequentemente, do seu efeito. Essas drogas vão ser metabolizadas e eliminadas mais rapidamente. Já a inibição enzimática, nós observamos um aumento na concentração do fármaco e de seu efeito, devido à diminuição da metabolização. O etanol tem um efeito dual sobre o metabolismo da fenitoína, que é um anticonvulsivante. Tanto pode inibir como induzir enzimas. Como o processo de inibição é mais rápido, o processo de indução depende de transcrição gênica. Então, inicialmente, o etanol tem atividade inibitória sobre enzimas e, posteriormente, causa indução enzimática. Aqui um outro exemplo mostrando interação de drogas. A ciclosporina, que é um imunossupressor, é metabolizado de forma significativa pela isoforma 3A4. Fármacos que induzem essa isoforma, como rifampicina, um antibiótico, hiperforina, que é o princípio ativo da erva de São João, um antidepressivo, são capazes de aumentar a metabolização e, consequentemente, a eliminação, podendo causar rejeição a transplantes. Já fármacos que inibem essa isoforma, como aqui demonstrado o antifúngico itraconazole, vai diminuir a taxa de eliminação e, consequentemente, vai haver um aumento do fármaco no plasma, podendo levar a efeitos tóxicos, como nefrotoxicidade. Observe nesse gráfico a concentração plasmática da varfarina,
um anticoagulante em função do tempo. Esta reta branca. Quando o paciente recebe rifampicina no seu tratamento, que é um antibiótico com capacidade de induzir enzimas, observem que a associação desses fármacos acelera a taxa de metabolização e de eliminação da varfarina, alterando o tempo de meia-vida deste fármaco. Neste outro gráfico, também observamos uma indução enzimática, agora em ratos. Observamos que a taxa de metabolização e eliminação da zoxazolamina, um relaxante muscular, é lenta em ratos. Mas a associação com fenobarbital, um anticonvulsivante barbitúrico, ou com benzopireno, uma substância cancerígena presente, por exemplo, na fumaça do cigarro, aumenta a metabolização e acelera a eliminação do relaxante muscular. Aqui nesse gráfico, diferente dos anteriores, observamos que a associação de disulfiram, que é um fármaco utilizado no tratamento do alcoolismo, com a clorzoxazona, que é um relaxante muscular, retarda a metabolização e eliminação do fármaco. Então, aqui está o fármaco, o relaxante muscular administrado sozinho, e aqui em associação com o disulfiram, onde nós observamos um retardo na metabolização e na eliminação desse fármaco. Então, ocorre um aumento da concentração do relaxante muscular, isso porque o disulfiram age como inibidor enzimático. Neste outro gráfico, observamos que bloqueadores beta-adrenérgicos, como metoprolol, propranolol, diminuíram o clearance da lidocaína, que é um anestésico local. Clearance é a capacidade do organismo em eliminar o fármaco. É uma medida de fluxo. Ou seja, esses beta-bloqueadores diminuíram a capacidade do organismo em eliminar a lidocaína, aumentando o tempo de meia-vida desse anestésico no organismo. Portanto, os beta-bloqueadores, neste gráfico que demonstraram, agiram como inibidores enzimáticos. O polimorfismo genético é frequente para as enzimas do citocromo P450. Estudos têm mostrado metabolismo alterado em várias isoformas a depender da etnia. Observem na isoforma 2C19, onde 15 a 20% dos asiáticos apresentam polimorfismo genético. Observe também a isoforma 2D6, onde 5 a 10% dos brancos apresentam polimorfismo genético. Portanto, a escolha do fármaco substrato para essas isoformas do citocromo P450 deve ser feita com cuidado, a depender da etnia do indivíduo. Neste gráfico, observamos o polimorfismo genético em indivíduos brancos para a isoforma 2D6. Após a administração por via oral da debrizoquina, que é um substrato seletivo para a isoforma 2D6, foram colhidas amostras de urina após 8 horas. A maioria dos indivíduos, como podemos observar neste gráfico,
apresentou uma taxa de metabolização rápida, mas alguns apresentaram uma taxa ultra rápida de metabolização e outros uma taxa lenta de metabolização, demonstrando o polimorfismo genético nessa isoforma de enzima do citocromo P450. Neste outro gráfico, observamos uma variação na taxa de eliminação em 5 indivíduos que receberam teofilina, que é um medicamento utilizado no tratamento da asma por via oral. Observe como houve uma variação grande na taxa de eliminação do fármaco, alterando muito o tempo de meia-vida desse fármaco. Numa população, após a administração de um fármaco, vamos observar o efeito desejado na maioria dos indivíduos, tá? Que são os metabolizadores intermediários. E o fármaco, nesses indivíduos, vai se manter numa concentração plasmática dentro da janela terapêutica. Mas em uma parcela de indivíduos, observaremos reações adversas devido ao metabolismo lento, favorecendo o aumento da concentração plasmática do fármaco, podendo inclusive ultrapassar a janela terapêutica. E outros indivíduos, outro grupo de indivíduos, não apresentará efeito algum devido ao metabolismo muito rápido, que elimina o fármaco muito rapidamente e impede uma concentração plasmática dentro dessa janela terapêutica. Então, dessa forma, o fármaco não exerce efeito algum. Nós vimos até agora que pode ocorrer interação entre fármacos. Por exemplo, um fármaco A pode inibir a enzima do citocromo P450, responsável pela metabolização do fármaco B. Essa inibição vai aumentar a concentração plasmática do fármaco B, podendo levar a efeitos tóxicos. Mas fármaco também pode interagir com alimentos. E essa interação pode ser farmacodinâmica ou farmacocinética. Vamos a alguns exemplos. A tetraciclina, um antibiótico com afinidade por cálcio, quando associada a produtos do leite, pode ter seu efeito terapêutico diminuído, tá? Portanto, essa interação é uma interação farmacodinâmica, pois se trata de efeito. A varfarina, um anticoagulante que é antagonista da vitamina K. Quando associado a alimentos que contêm vitamina K, também tem seu efeito terapêutico diminuído. Mais uma vez aqui demonstrando uma interação farmacodinâmica. Suco de grapefruit, essa fruta aqui representada, que é um inibidor da isoforma do citocromo 3A4, quando associado à felodipina, que é um antagonista de canais de cálcio, utilizado na hipertensão, pode fazer com que a concentração deste fármaco aumente no plasma. Portanto, esse tipo de interação é uma interação farmacocinética, tá? É uma interação que altera o metabolismo do fármaco.
Nessa figura, podemos observar que a felodipina, quando administrada com água, possui níveis plasmáticos, concentração plasmática bem inferior a quando esse fármaco é administrado com o suco de grapefruit mostrado na curva com bolinhas cheias. Isso porque o suco dessa fruta é um inibidor da isoforma do citocromo 3A4. Portanto, vai diminuir a metabolização da felodipina, fazendo com que a concentração plasmática desse fármaco aumente. Quando agora pensamos no efeito terapêutico, deste fármaco, ou seja, diminui a pressão arterial, nós observamos que a administração desse fármaco com água, representada pelas bolinhas abertas, é capaz de diminuir a pressão arterial, tanto diastólica quanto sistólica. Entretanto, a administração desse fármaco com o suco de grapefruit é capaz de amplificar essa queda na pressão arterial, demonstrado pelas bolinhas fechadas. Diminui ainda mais a pressão arterial diastólica e também sistólica. Fármacos também pode ter uma interação com doenças, alterando a farmacocinética desses fármacos. Por exemplo, doenças hepáticas. O fígado é o principal local de metabolização. Então, doenças hepáticas podem alterar a taxa de metabolismo do fármaco. Doenças renais podem alterar a taxa de excreção, já que os rins é o principal local de excreção dos fármacos. Na insuficiência cardíaca, nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo hepático. Então, pode ocorrer uma diminuição do metabolismo e também da distribuição do fármaco. Exemplos de fármacos onde nós observamos isso é o propranolol, que é um beta-bloqueador, verapamil, que é um antagonista de canais de cálcio. Alguns estudos também demonstram que hepatite viral aguda é capaz de aumentar o tempo de meia-vida do diazepam, um ansiolítico. O hipotireoidismo é capaz de aumentar o tempo de meia-vida da digoxina, um digitálico utilizado na insuficiência cardíaca. O hipertireoidismo diminui o tempo de meia-vida da digoxina. Então, nós estamos observando nesse slide que doenças podem influenciar a farmacocinética dos fármacos, alterando o tempo de meia-vida, distribuição, metabolismo e excreção. Observem nesse gráfico o tempo de meia-vida do clordiazepóxido, que é um ansiolítico. Observem indivíduos normais e indivíduos que apresentam cirrose. Observem que a meia-vida está aumentada em indivíduos com cirrose, que não conseguiram metabolizar esse fármaco com a mesma propriedade do indivíduo normal. E observando aqui desse outro lado, nós temos um outro gráfico mostrando o clearance do clordiazepóxido, ou seja, a capacidade do organismo em eliminar esse fármaco. Observe que em indivíduos normais, o clearance é maior quando comparado em indivíduos com cirrose. Isso porque a capacidade de eliminar o fármaco está diminuída em indivíduos com cirrose. Houve uma menor
metabolização, aumentando o tempo de meia-vida, diminuindo a capacidade do indivíduo em eliminar esse fármaco. Até agora nós falamos de oxidação microssomal, mas também existe a oxidação não microssomal, tá? Que é realizada por ação de enzimas presentes no citosol ou nas mitocôndrias. Então, exemplo, álcool-desidrogenase e aldeído-desidrogenase, que metabolizam o etanol, né? A monoamino-oxidase, que metaboliza noradrenalina, serotonina. Na fase 1 de metabolismo do fármaco, as reações oxidativas são as mais comuns, mas também pode ocorrer reação de redução, que pode ser esta reação microssomal ou não microssomal. Também observamos ainda reações de hidrólise na fase 1 do metabolismo dos fármacos. Hidrolases essas presentes tanto nos microssomas quanto fora dos microssomas. Na fase 2, a principal reação é de conjugação, onde o fármaco ou seu metabólito se conjuga a uma substância endógena, tornando-se mais polar e, consequentemente, mais facilmente excretado. Neste gráfico, em forma de pizza, podemos observar as contribuições relativas de diferentes enzimas nas reações de conjugação de fase 2. Essas reações ocorrem principalmente no fígado. Quero chamar a atenção para a enzima UGT, uridino difosfato glicoroniltransferase, enzima essa que participa da conjugação de fármacos com ácido glicurônico. Conjugação muito comum nos fármacos utilizados na clínica. Nós vimos anteriormente que o processo de metabolização favorece a excreção dos fármacos ou de metabólitos, tornando-os mais polares e hidrossolúveis. Mas o que vem a ser excreção? A excreção refere-se ao processo pelo qual um fármaco ou metabólito é eliminado do organismo. Várias são as vias de eliminação dos fármacos. Os fármacos e metabólitos podem ser eliminados pela urina, como também pode ser eliminado pelas fezes, pelos pulmões, principalmente substâncias voláteis, mas também pelo suor, pela saliva, pelas lágrimas e pelo leite. Como dito há pouco, uma das vias de eliminação dos fármacos ou metabólitos é fígado, bile, fezes. Os fármacos ou metabólitos podem ser secretados para a bile por meio de transportadores e durante o processo digestivo, esses fármacos ou metabólitos podem ser liberados no trato gastrointestinal. Se esses fármacos tiverem uma lipossolubilidade suficiente para atravessar as membranas biológicas, camada bilipídica, pode sofrer o processo de reabsorção e novamente entrar na circulação sistêmica. É o que se chama de ciclo enterohepático. É um processo de redistribuição. Também pode ocorrer que metabólitos conjugados, quando presentes no trato gastrointestinal, possam sofrer ação da microflora intestinal, fazendo com que esses metabólitos se tornem menos polares e mais facilmente absorvíveis, né? Podendo dessa forma também facilitar a reabsorção desses metabólitos outrora conjugados, fazendo com que esses entrem novamente na circulação sistêmica. Uma outra via de eliminação de fármacos e de metabólitos
é através da urina. Pode ocorrer por 2 processos: filtração glomerular ou secreção tubular ativa. Na filtração glomerular, o fármaco ou metabólito não pode estar associado à proteína. Na secreção tubular ativa, ocorre a participação de 2 transportadores. Assim como a gente viu que pode ocorrer reabsorção quando a via de eliminação é fígado, bile, fezes, fazendo com que esse fármaco volte para a circulação sistêmica, nos rins também pode ocorrer a reabsorção tubular passiva, fazendo com que esse fármaco retorne para a circulação sistêmica. Aqui demonstrando o néfron, onde os processos de excreção de fármacos e metabólitos estão aqui demonstrados. Então a gente pode observar que pode ocorrer filtração do fármaco ou de metabólitos, sendo que esses não podem estar ligados a proteínas, e ainda pode ocorrer secreção tubular do fármaco ou do metabólito no túbulo proximal, que é dependente de 2 transportadores, que falaremos no próximo slide. Ainda pode ocorrer a reabsorção tubular do fármaco ou metabólito no túbulo distal, fazendo com que este fármaco ou metabólito retorne para a circulação sistêmica. Nos rins, encontramos representantes das superfamílias de transportadores SLC e ABC. 2 transportadores são bastante importantes na secreção tubular ativa. Os transportadores de ânions orgânicos, OAT, que transportam fármacos ácidos, e os transportadores de cátions, OCT, que transportam bases orgânicas. Pode ocorrer competição entre fármacos ou metabólitos pelo mesmo transportador. Por exemplo, a penicilina, antibiótico, e a probenecida, um fármaco utilizado no tratamento da gota, podem competir pelo transportador OAT, diminuindo a secreção do antibiótico. Não podemos deixar de mencionar o que discutimos no início da farmacocinética. Modificação do pH urinário pode favorecer o predomínio da forma ionizada de um fármaco, aprisionando esse na urina. Dessa forma, dificultando a reabsorção e acelerando o processo de eliminação. A alcalinização da urina com bicarbonato de sódio em dextrose a 5%, por exemplo, é possível acelerarmos a eliminação de ácidos fracos. E com a acidificação da urina, utilizando cloreto de amônio, é possível acelerarmos a eliminação de bases fracas. Bom, pessoal, por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!